Ok. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Rita Santos, sou integrante da iniciativa Elas no Orçamento. Estamos dando início a uma série de webinários para discutir o arcabouço fiscal, aqui com dois convidados de elevadíssima qualidade técnica para dar o ponto de início, de partida para essa série de debates. A iniciativa Elas no Orçamento surgiu no final do ano passado, durante, na verdade, o pleito eleitoral, quando os candidatos homens à presidência da República foram instados a se manifestar, a se comprometer com paridade de gênero na governança pública. E todos eles, sem exceção, disseram que não poderiam se comprometer porque o critério seria de competência e não de paridade. E a premissa disso o subentendido dessa mensagem é que não havia competência instalada que fosse compatível com a paridade. Então, foi feita a deflagração desse movimento chamado Elas no Orçamento, para mobilizar os nomes e os currículos de mulheres especialistas em planejamento, orçamento e finanças públicas, mostrando que sim, nós existimos, existe uma competência instalada e tanto a paridade de gênero pode ser instalada com competência técnica, quanto a paridade de gênero é competência técnica. E passamos, então, depois do segundo turno, a organizar o movimento, que hoje conta com mais de 300 especialistas espalhadas pelo país inteiro, e logo após a deflagração do movimento, foi feita a primeira iniciativa do Elas no Orçamento de discutir a chamada PEC da transição, no momento em que o governo apenas se mobilizava para conseguir uma autorização para gastar a mais, foi feita toda O uma som aqui para mim pressão, está dando reflexo, o som do YouTube inclusive no junto com o som Congresso do Zoom. Nacional, Tem como para anular um dos que dois? Está dando a conflito aqui no meu Débora, notebook. eu acho que o seu microfone está ligado, tá? Só para pedir para você desligar o microfone. Então, foi feita toda uma pressão, inclusive no Congresso Nacional, para que se fizesse prever na emenda constitucional a edição de normativos que revissem as bases da governança fiscal e orçamentária no país, com os enormes desafios que a gente tem para vencer em prol de uma sistemática de gestão de receitas e despesas que, de fato, promova aquilo que é o resultado finalístico que todos nós precisamos: melhoria da qualidade de vida, desenvolvimento humano, crescimento econômico. A sustentabilidade fiscal precisa ser um meio, um instrumento para chegar a isso, e não um fim em si mesmo, e muito menos um instrumento que só cuide de uma pequena parte disso, que se quer com o condão de garantir essa sustentabilidade fiscal. Então, agora, logo no momento da discussão da emenda da PEC da transição, foi deflagrada a série de webinários sobre Elas Debatem o Teto de Gastos, fizemos uma série de discussões, essa pressão funcionou, a emenda constitucional previu que o governo devesse encaminhar um projeto de lei complementar para rever, instituir as bases de um regime fiscal de fato sustentável, e o resultado disso foi o envio ao Congresso Nacional do PLP 93, de 2023, que ontem recebeu um substitutivo, foi votado substitutivo do PLP na Câmara dos Deputados, e a partir de hoje passa a tramitar no Senado Federal. Muito bem, nós estamos aqui hoje para inaugurar a série de webinários para discutir o projeto de lei com a seguinte questão principal, né? O que é que o projeto de lei propõe e o que é que ele não propõe, e do que é que ele não dá conta do modo como foi apresentado, e o que mais precisamos fazer para avançar nesse desenho de uma governança fiscal que seja consistente e que entregue desenvolvimento.
Vou começar aqui fazendo uma provocação, de que não tem muita diferença em responder essa pergunta olhando para o projeto original ou olhando para o substitutivo que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, porque, em última instância, eles são muito parecidos, né? As diferenças foram praticamente marginais, e vamos cuidar um pouco disso, né? Então, dentro desse tema, eu vou apresentar aqui os nossos convidados hoje. Temos duas das pessoas que eu reputo como os maiores especialistas em controle externo do país. Temos aqui Hélida Graziani, seja muito bem-vinda, Hélida, é uma honra iniciar essa série de debates com a sua participação. A Hélida é livre docente em Direito Financeiro na USP, doutora em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, com estudos pós-doutorais em Administração pela FGV Rio, professora da FGV São Paulo e procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Muito bem-vinda, Hélida. Bom dia, Rita. Obrigada pela oportunidade de interlocução com o Fernando, num momento absolutamente central, né? Não é só uma questão de ser oportuno, porque agora se inicia o debate no Senado, mas também porque o que se avizinha pode, inclusive, se tornar ainda mais grave, né? A ideia de uma PEC, mais uma PEC, depois de tantas, né? Redesenhando os pisos em saúde e educação, quiçá estreitando a margem de progressividade do Fundeb, que muito se lutou para conquistar no âmbito da emenda constitucional número 108, e mais do que isso, não lidando, e aí eu gostei da sua provocação, né? O projeto de lei complementar no substitutivo, né, o projeto de lei complementar 93, no substitutivo que foi aprovado ontem na Câmara, teve alterações discretas, marginais, mas que pioraram um pouco, inclusive porque inseriram o Fundeb. E aí cria uma dificuldade, ainda que supostamente tenham colocado a possibilidade de cumprir a emenda 108, né, a expansão da complementação federal Fundeb, de forma a não comprometer as demais despesas. O fato de tornar o que é patamar mínimo em patamar máximo, transformar o piso em teto e criar um constrangimento para expandir, a gente não enfrenta, por exemplo, o déficit acumulado, a demanda reprimida acumulada durante a pandemia. Se me permite trazer esse ponto inicial de partida, a área da educação foi a política pública, quiçá, né, a mais agravada, a mais comprometida com perda de qualidade, com retrocessos de aprendizagem significativos durante a pandemia. Um exemplo disso foi a emenda 119, que permitiu aos estados e aos municípios que não aplicaram durante 2020 e 2021 o piso em educação, aplicarem até o final deste ano. Mas, Rita, há que se lembrar que o governo federal, em 2022, inibiu a arrecadação de ICMS, inibiu a arrecadação de IPI, e ambos os impostos são estruturantes, mas estruturantes para a base de cálculo do Fundeb e para a base de cálculo dos pisos em saúde e educação. Ao inibir, como inibir? Porque o IPI é 60% repartido com estados e municípios. Embora seja um imposto federal, ele é majoritariamente pertencente aos estados e aos municípios, no sentido de que é um imposto que realmente é muito importante para quando a gente pensa a responsabilidade solidária de estruturar o SUS, a responsabilidade solidária de estruturar a educação básica obrigatória, implementar os comandos do Plano Nacional de Educação, que chega agora, né, no próximo mês de junho, ao seu 10º ano de vigência, com mais de 80% das suas metas e estratégias descumpridas. Os alunos saem das séries finais do ensino fundamental com conhecimento de matemática equivalente a apenas 5% do que é esperado. É preciso falar em demanda reprimida. É preciso enfrentar o que nós deixamos, né, de responder, de implementar nos últimos anos. E é onde entra a outra lacuna, a outra zona cinzenta, que é o estoque de precatórios. Quando o governo, nos 3 níveis da federação, né, se ausenta de cumprir suas competências constitucionais, as pessoas não deixam de ter direitos fundamentais. Elas vão demandar em juízo.
A gente está trocando a execução ordinária das políticas públicas, a ideia de regime fiscal sustentável, Rita, pela qual nós muito lutamos, para trazer uma dimensão de sustentabilidade alargada, para regulamentar de fato o artigo 63, inciso 8 da Constituição, para a gente trazer o debate, né, que não seja só sobre despesa primária, mas também sobre receitas e despesas financeiras. Quando o Estado não cumpre ordinariamente as políticas públicas, não planeja, essa bomba de efeito retardado estoura lá no judiciário. O inadimplemento do planejamento setorial das políticas públicas, exemplo do Plano Nacional de Educação, quando a gente não expande a oferta de vagas em horário integral, não expande a oferta de vagas em creche, não paga o piso do magistério, quando não implementa o que de fato se pactuou na Comissão Intergestores Tripartite no âmbito do SUS, quando não se cumpre o planejamento sanitário, isso depois se reverbera na forma de risco fiscal, que vai sim virar precatório. Não adianta a gente fazer essa leitura míope, essa leitura reducionista do fenômeno fiscal, negando o cumprimento ao planejamento setorial das políticas públicas. A União projeta, mais uma vez, um ajuste fiscal no PLP 93, que apenas se aplica a ela. Empurra a fatura do cumprimento da Constituição para os estados e para os municípios. E acha que vai conseguir estabilizar expectativas, e põe entre aspas, tendo uma bomba de precatórios que vai voltar em 2026 por força dos efeitos das emendas 113 e 114. E o Congresso acha tudo bem. Desculpa, é isso. Em síntese, a introdução que eu queria trazer é essa. Perfeito. É uma guerra fiscal de despesas na federação, é uma judicialização do cumprimento da Constituição, uma postergação indefinida, e um faz de contas de que isso é um ajuste equilibrado, sustentável, não é? Temos a falta de contratualização de metas de desenvolvimento em torno de indicadores chaves críticos para o país, alguns dos quais ainda refletem problemas do século XIX, e sob a presunção de que, sem tratar disso, a gente tem a possibilidade de ter sustentabilidade fiscal, né, Elida? E quando o que você está dizendo é o seguinte: sem tratar disso, as chamadas despesas obrigatórias, aí você pode fixar em lei o piso que quiser para investimentos, que a realidade vai se impor, vai imperar, e nós não teremos essa tão propalada sustentabilidade do gasto. E aí, gente, já para continuar aqui esquentando esse debate, quero apresentar a vocês o meu colega Fernando Moutinho, consultor de orçamento do Senado Federal, economista, mestre em estudos legislativos, professor e pesquisador nas áreas de orçamento, auditoria e estudos legislativos, e, como eu disse para vocês, seguramente um dos maiores especialistas em controle externo do país, já foi inclusive indicado a ministro do TCU, então estamos falando com alguém que entende muito dessas questões, e estou muito feliz, viu, Fernando, que você esteja aqui nesse painel inaugural dessa discussão do arcabouço fiscal, inclusive porque esse movimento do Elas no Orçamento, como eu disse inicialmente, ele é um movimento que ele prega o estabelecimento, né, da paridade de gênero, e quando tivermos avançado mais, a paridade de gênero, raça, etnia, da verdadeira representatividade nas instâncias de governança superior do país. E ter você e ele daqui é o tipo de paridade de gênero que nós queremos ver instituídos em todas as grandes mesas decisórias desse país. Seja muito bem-vindo. E aí eu queria que você trouxesse as suas considerações iniciais, já trazendo uma frase sua que eu gosto muito, Fernando, que é o seguinte, que você costuma dizer que regra, em geral, as regras fiscais, elas são um compromisso, né, um contrato dos governos consigo mesmos, né? Nós estamos agora discutindo essa nova onda, né, esse novo movimento para instituir um regime fiscal sustentável. Qual é a sua percepção sobre isso, Fernando? Oi, tudo bem? Bom dia a todos, a todas. A honra é minha, né? Poder estar com você, estar com a professora Hélida, que é uma orientação para todos nós. A minha proposta é um pouco mais focada, né, um pouco mais instrumental, né, de falar do que foi proposto como regra, arcabouço de conjunto de regras fiscais, né?
Bom, eu começo sempre dizendo, em todos os momentos em que eu falo, eu começo sempre dizendo que esta é uma agenda necessária, né? Nós não estamos falando aqui de bizarrices, de coisas escatológicas do tipo o jacaré ou a, a, a cor da roupa que a criança usa, né? Uma falsa agenda. A gente precisa passar 4 anos repetindo isso, para lembrar que a gente esteve por um fio, né? E que a gente voltou a discutir uma agenda de políticas públicas democráticas, com as quais a gente obviamente pode concordar ou discordar, mas não custa nada sempre lembrar desse ponto. Eu vou focar mais no projeto em si, porque é a coisa mais imediata, diferenciando o foco que o mercado e a imprensa estão olhando, porque o número é 0,5%, é muito, vai aumentar 26 bilhões, vai aumentar 60 bilhões, isso parece aquela coisa que você joga a bolinha para o cachorro vai atrás, né? É importante, mas nós estamos discutindo aqui uma regra permanente, né? Uma regra estruturante, né? E isso vai muito além né? de eventual número de primário ou de despesa que esteja vigente a curto prazo, né? Nesse fórum aqui, né, é inevitável a gente falar da estrutura permanente. Vou falar com base num estudo que a gente fez, né? Eu junto com a Rita, né, publicou na página do Senado. Eu acho que a Rita vai colocar o link para esse estudo. Sim, vamos botar no né? chat. Isso, assim, a única razão da Rita não estar falando sobre isso e eu estar falando é porque ela está tendo que moderar, tendo que ser a âncora aí, né? Então, naturalmente, ela seria muito mais importante ou muito mais capaz de apresentar. Bom, o que eu colocaria num foco bem instrumental, tá? Bem pontual em cima do que está sendo discutido hoje, é que é uma imensa oportunidade perdida, né? Como a Hélida levantou, né? Nós estamos novamente falando do acessório e não do essencial, né? Regra fiscal é alguma coisa que, para ela ter uma razão de ser, ela significa retirar do processo político, né? Dos atores e dos cenários em que a decisão orçamentária acontece, o processo orçamentário anual, retirar desses atores um certo grau de discricionariedade. Senão, e contraditoriamente, esse arcabouço faz a mesma, mantém, né, os mesmos atores no mesmo cronograma, né, decidindo sobre tudo e, enfim, sobre toda a estrutura fiscal. Então, os mesmos agentes, os mesmos incentivos, o mesmo timing de sempre, né, vão definir no processo orçamentário anual da LDO decisões sobre volume de gastos e superávit, decisões sobre aquilo que supostamente é importante como regra fiscal. Então, na verdade, eu estou mantendo a mesma coisa, né? Eu estou mantendo, do ponto de vista de estrutura de incentivo, do ponto de vista da construção de uma regra fiscal, isso não é alteração alguma. Eu estou deixando aos mesmos agentes, na mesma estrutura de incentivos, né, as decisões que supostamente eles hoje não conseguem tomar anualmente, né? Inclusive, se bastasse, né, votar na LDO, seja lá o que for, como regra fiscal, por que ele coloca, por que o projeto traz numa lei complementar os valores nominais de resultado primário, os valores nominais de teto de gasto para o primeiro quadriênio? Se fosse suficiente, bastava dizer que a LDO desse ano ia definir, né? Então, está se perdendo a oportunidade de criar uma estrutura realmente de decisão plurianual, dentro de um mandato, seria bastante razoável, né? Que poderia mudar no meio, mas pelo menos deixaria evidenciado, né, o desenho da política fiscal. Né? O instrumento óbvio para mim seria o plano plurianual, para incorporar esse cenário. Quer dizer, a própria noção de cenário econômico de curto prazo, de cenário econômico de médio prazo, né, MTEF, né, a própria noção que é uma tecnologia mais ou menos simplória, que não é simplória, mas é uma tecnologia muito disseminada no mundo, ela prevê uma estrutura plurianual e uma definição plurianual, não alguma coisa rolante que a cada ano é renegociado. O substitutivo tentou mudar de alguma maneira falar um pouquinho de
marco fiscal, mas, na prática, as decisões são tomadas a cada ano, e não no horizonte, no cenário de um mandato, né? Em relação à estrutura, a razão de ser de uma regra fiscal dessa seria sinalizar um resultado final desejável. Por que eu tenho isso? Porque, supostamente, eu estou usando a própria argumentação de todos os que propõem regras fiscais, né? O problema é que a dívida é incontrolável. Eu não tenho uma mentira que é um mantra, né? Mentiroso. A Constituição não cabe no orçamento. Então, eu preciso definir, grosso modo, os grandes rumos de financiamento das políticas públicas. Tá? Então, a razão de ser de qualquer cenário, de qualquer arcabouço fiscal, seria vincular esse resultado final de financiamento, né, de capacidade de financiamento, que significa uma relação dívida-PIB, né, com os meios que eu estou utilizando. Nesse caso, os meios são o resultado primário, o teto de gasto. Né? O projeto de lei, né, esse instrumento proposto, só fala em fixar os meios. Né? Então, você vai ter uma pá e uma picareta. Para quê? Para construir um edifício? Né? Eles falam, tanto o projeto quanto o substitutivo, falam de projeções genéricas do efeito esperado, né? Mas, de qualquer maneira, você está criando uma conta de chegada, né? Você simplesmente diz, olha, eu vou dar aqui, por alguma razão, qualquer politicamente interessante, eu vou dar um determinado limite para a despesa primária e vou dar um determinado limite para o resultado primário. Tá? Bom, isso aí se esgota nisso. A decisão se esgota nisso, em vez de fazer, né, o que se espera de um marco fiscal consistente, que seria fixar um objetivo de capacidade de financiamento, que seria basicamente, universalmente, quase a relação dívida-PIB, né? E passando para trás, mostrando as diferentes projeções dos fatores que afetam essa relação dívida-PIB, até mostrar que os fatores sob o controle do governo têm uma consistência com essa projeção esperada. Então, o governo diz, eu vou fixar a apresentação original, né, das ideias desse marco fiscal, diz, eu vou fixar um determinado limite aqui de gasto, um determinado valor nominal de superávit para 4 anos, então a dívida vai chegar a 77 ponto alguma coisa por cento. De onde ele tirou isso? É um slide apenas. Né? Então, nesse ponto, você apenas está lidando com uma parcela dos meios. E aí eu acho que é o crime mais grave, né? Eu acho que é uma outra forma de dizer, mas talvez mais tecnocrática ou mais orçamentária, de dizer aquilo que a Hélida já levantou. Né? O que afeta a capacidade de financiamento, a possibilidade de custeio dos serviços públicos, são inúmeros outros fatores além da despesa primária. Né? Parece aquela história do bêbado que procura a chave do carro que caiu, não do lado do carro, mas embaixo do poste, porque é mais fácil de procurar, porque o poste está iluminado embaixo do poste. Né? Política monetária, aquisição de reservas, um volume enorme de receitas e despesas financeiras, vinculações de receitas financeiras, desonerações fiscais, um valor massivo, basicamente voltado a relações distributivas com o capital, e não com o cidadão, não com o trabalho. Né? Um valor massivo, em grande parte sob controle do governo. Né? Algumas coisas não são, ele não controla a taxa de câmbio, né? Mas controla controla desonerações fiscais, controla o volume de empréstimos do BNDES que vai fazer, né? Controla uma série de variáveis que estão, né? Isso aí por baixo dá 5,5% a 6% do PIB, por baixo. Né? Aí a gente tem outros trabalhos em que tenta fazer estimativas disso, né? Da decisão... Oi? Da decisão política. Uhum. Então, eu acho que esse é o maior crime. Eu ia seguir aí uma série de outros elementos de detalhamento, que depois, se a gente tiver tempo, a gente continua. Não, com certeza. Mas o crime maior, o ponto maior, assim, se eu tiver um problema com isso,
Se a gente vê um problema com isso, esse modelo segue, tá? O modelo Fernando Henrique segue o modelo Paulo Guedes, de esconder que a despesa primária é uma parte minoritária do orçamento, né? A despesa primária, grosso modo, tá? Estou simplificando, é o orçamento do pobre, né? E você esconde o orçamento do rico, que são despesas financeiras, que são efeitos de política monetária, etc. Tá? Alguns sob controle, outros não, mas todos precisam. Todos os que têm controle, penso eu, deveriam ter metas também, tão duras quanto a despesa do serviço público lá do SUS, né? Tão duras quanto a que é imposta para a despesa primária, né? E todos deviam ter transparência, para que fique claro qual é o efeito, para que fique claro para a sociedade, para o debate, qual é o efeito que tem sobre essa capacidade de financiamento do Estado, né? Por que a Constituição não cabe no orçamento? Porque também tem outros clientes, além do cidadão que recebe o serviço público. Tá? São considerações iniciais, eu passo a bola para você e a gente depois já, continua. Fernanda, eu vou te pedir, inclusive, para detalhar um pouco melhor essa proposta de um quadro geral de fatores que impactam a dívida pública. Isso é absolutamente crítico, mas isso que você falou agora conversa muito com o que a Hélida tem publicado, né? Muito essa questão, a necessidade de quantificar o custo de implementação das despesas. Recentemente, né, no artigo de Hélida, aliás, ela tem uma capacidade de publicação de artigos que é muito impressionante, e ele está falando, né, a necessidade de quantificar essas despesas sem filas de espera, restos a pagar, passivos judicializados, enfim, como é que a gente dá conta disso tudo, Hélida? Eu fiquei aqui pensando no diálogo com o Fernando, e também voltando um pouco na sua questão, Rita, a gente precisa efetivamente de um ajuste íntegro. Concordo com a síntese de que se trata de uma oportunidade perdida. A vilanização da despesa primária oculta, né, e naturaliza a regressiva matriz tributária e o fato de que a riqueza subtributada está muito bem remunerada na dívida. Esse é, na verdade, o ponto em que as coisas se fecham. As receitas são regressivas, nós temos uma dívida ativa que não se cobra, uma sonegação premiada em refis sucessivos, nós temos uma incapacidade de efetivamente gerir a receita na forma do artigo 11 da LRF, enquanto as despesas financeiras fluem de forma ilimitada, opaca. Um debate que tenho feito também, Rita, mais recentemente, é a necessidade de rever o decreto 3.088 de 1999, do sistema de metas de inflação, depois da Lei Complementar 179, porque o Banco Central não tem agora como único objetivo apenas a estabilidade de preço. Há que se suavizar os ciclos, há que se buscar o pleno emprego, há que se buscar estabilizar o próprio sistema financeiro, né? Então, a gente tem que voltar e refletir do ponto de vista de opção normativa, porque a Lei Complementar 179, que deu autonomia ao Banco Central, mas que lhe atribuiu outros objetivos complementares, não foi regulamentada. Basta um decreto, inclusive atualizando o decreto de 99, 24 anos atrás, para a gente ampliar esse escopo e pensar também o impacto das opções de política monetária, cambial e creditícia sobre a dívida pública. Então, essa é uma agenda que dialoga um pouco com o Fernando, viu, Fernando? A gente tem uma normatividade, uma ausência de normatividade, para assim dizer, onde não se legisla, onde não se edita normatividade, inclusive do ponto de vista de ato de competência exclusiva do presidente da República. Esse é um ponto. Em relação ao ponto que você suscitou, Rita, eu tenho falado, inclusive no ano passado, você se lembra, o ministro Gilmar Mendes convidou uma equipe de 11 especialistas para o debate da inibição do ICMS, quando o governo federal editou as leis complementares 192 e 194, isso teve forte impacto nos estados e municípios. O governo federal propõe ajuste fiscal apenas sobre si e esquece a repercussão federativa. E naquela ocasião, o ministro Gilmar Mendes criou uma Câmara de Negociação da União com os estados e os municípios, mas também convidou a mim, o Zé Roberto Afonso, vários analistas, para participarmos do debate. Naquela ocasião, eu comecei a suscitar que o elenco de despesas obrigatórias não suscetíveis de contingenciamento
que está lá na seção 1 do anexo 3 da LDO. Seria o equivalente ao mínimo existencial fiscal. Nós não podemos ignorar que é um tamanho constitucionalmente necessário do Estado brasileiro. Não tem como prometer para o mercado financeiro, que aspira a uma redução muito maior do Estado, eles querem achatar o tamanho do Estado, se possível, para 16% do PIB, querem algo equivalente à África subsaariana de gasto social, né? Até para abrir espaço para vouchers, até para abrir espaço para mais execução privada de serviços públicos. Não tem como fazer isso sem reescrever a Constituição de 88. Por isso, eles querem, em última instância, também a desconstrução dos PIS em saúde e educação, como já fizeram com o orçamento da Seguridade Social, no bojo da DRU, no bojo de outros mecanismos que protegiam a própria sistemática de proteção dos direitos sociais. Agora, a grande agenda, depois do que houve com a DRU, depois do que houve com o teto, agora a grande agenda é a erosão dos PIS em saúde e educação e, se possível, a esterilização dos efeitos progressivos da emenda do Fundeb. É isso que está acontecendo do ponto de vista de rearranjo, por isso concordo com o Fernando, é mais do mesmo, só que mais do mesmo agravado, Fernando. É mais do mesmo com o compromisso de revisão dos PIS em saúde e educação. Esquecem-se, contudo, que para alcançar o que prometem, inclusive a título de estabilizar expectativas do mercado financeiro, eles têm que reescrever a Constituição de 88. Eles têm que esvaziar. Por isso que, do outro lado, a consequência é o acúmulo de precatórios. A consequência é uma explosão de conflitos judicializados, filas de espera no Bolsa Família, fila de espera no INSS, né? Omissões regulamentares, falta de correção monetária durante 6 anos da merenda escolar, não homologação daquilo que foi pactuado na Comissão Intergestores Tripartite para fins de rateio no Ministério da Saúde. Você tem uma série de frustrações para não cumprir as despesas obrigatórias, porque adiar é uma forma de ajustar, Rita. Adiar é uma forma de ajustar. Empurrar a responsabilidade para os estados e para os municípios, postergar em passivos judicializados, gerar filas de espera, é uma forma de frustrar o cumprimento da Constituição. E, Fernando, toda vez que me dizem que a Constituição não cabe no orçamento, eu retruco, dizendo o orçamento só é legítimo à luz da Constituição. Há tributos que só existem no ordenamento porque vinculados, destinados, tem destinação específica. Assim como a própria dívida também só é legítima se cumprir o desiderato constitucional. A gente tem que, inclusive, fazer o contraponto, se me permite, Fernando, no diálogo entre direito e economia, se a política monetária é primaz, inclusive em face da Constituição. Se a norma fundamental, lá do ponto de vista keynesiano, é a política monetária limitada, a ideia de dominância monetária, né? E eles com esse temor de dominância fiscal. A gente precisa fazer o contraponto que o contrato social que nos une como sociedade civilizada é a Constituição de 88. Há, ao meu sentir, uma espécie de interdição fiscal da Constituição por ser ela supostamente pródiga, por ela ser supostamente incapaz de orientar essa consecução intertemporal dos direitos fundamentais. A forma de destravar isso, Rita, é o planejamento. É óbvio que não dá para dar tudo para todo mundo ao mesmo tempo agora. Você tem que projetar ao longo do tempo o cumprimento da Constituição, o cumprimento dos direitos fundamentais. Não fazê-lo, não levar a sério o planejamento setorial e orçamentário de médio prazo, e nesse sentido, Fernando, a alma do PPA são os programas de duração continuada, a essência dos serviços públicos. E os programas de duração continuada dialogam com as despesas obrigatórias não suscetíveis de contingenciamento da LDO. Nós, o direito financeiro, os colegas de tribunais de contas, precisamos parar de fazer uma leitura extremamente formalista das regras fiscais. A gente precisa interpretar a substância. Eu vejo colegas muito preocupados em fazer livros, em textos de comentários LRF, uma visão formalista. Eu digo, é um direito financeiro oco. Qual é o conteúdo? Qual é a substância desse debate? São os programas de duração continuada, as despesas obrigatórias não suscetíveis de contingenciamento, que revelam aquilo que eu falava, Rita, que é o mínimo existencial fiscal. É o tamanho constitucionalmente necessário do Estado brasileiro. Perfeito, Desculpa, me Hélida. estendi, mas eu precisava dialogar com vocês dois.
Claro, inclusive, Hélida, pontuando aí essa sua última fala aí, o planejamento é um grande ausente do PLP 93, né? Foi uma das questões que nós batemos muito ali na PEC da transição, que se retomasse a ideia de ter uma estratégia de desenvolvimento com indicadores chaves e metas contratualizadas federativamente, inclusive com mecanismos de financiamento também acordados federativamente, para a obtenção dessas metas, por exemplo, e isso não foi feito, né? E agora o que se tem ali no PLP, que é uma pontinha da questão, que é um piso de investimentos, é, de novo, uma visão bastante estreita do que é investimento, e aí eu queria passar a bola aqui para o Fernando Moutinho, porque a gente tem discutido muito, né, Fernando, a questão do custo-efetividade, dos incentivos que presidem a decisão alocativa, não só dentro do Congresso Nacional, se tem martelado muitas emendas, né, porque a qualidade do resultado final da alocação por emendas parlamentares tem sido muito ruim, muito baixo, mas já vem um problema de dentro do Poder Executivo, ou seja, precisamos rever o sistema de incentivos que está instalado para melhor custo-efetividade dos gastos, não é isso, Fernando? Isso, perfeitamente. Do ponto de vista de planejamento, o tal do marco não avança nada, e essa noção de preservar investimento da forma como eles colocaram é 171. Né? Preservar investimento significa qualquer obra. Então, todo esse lixo que está saindo, por exemplo, de emendas parlamentares, poderia perfeitamente entrar dentro desse suposto investimento a ser preservado. Ou seja, a mínima função de planejamento, que é priorizar, né, é esquecido. Quer dizer, você, evidentemente, teria que fazer uma lista ostensiva e transparente e controlada e gerenciada de investimento, seja físico, seja em P&D, ou em treinamento de mão de obra, seja lá o que for. Tá? Que seria isso aqui é crítico para a produtividade econômica. Né? E aí esse conjunto de prioridades seria preservado, né? Seria, de alguma forma, seria garantido. Né? Então, em termos de planejamento, é zero. Tá? Você não tem nem o envoltório fiscal, nem o marco fiscal plurianual, né? Ou seja, é decidido anualmente da mesma forma, e muito menos essa reserva de investimento é uma reserva para emenda. Na prática, eles transformam uma reserva para espalhar asfalto aí nas ruas antes de botar o saneamento, ou barbaridades maiores. Né? A Hélida levantou uma coisa também que relativamente que é outra lacuna, né? O mínimo existencial fiscal. Né? O que é isso? Isso é necessário explicitar. O substitutivo do relator ontem inventou aí uns 75% da despesa orçada. Isso não tem nada a ver. Né? Pode ser 20% ou pode ser 80%. Né? O que é o mesmo? Vamos explicitar que componentes do gasto social e da função administrativa também são necessários. Quer dizer, essa noção de que não faz sentido haver um shoot-down por um contingenciamento burro. Tudo bem, não faz sentido, mas eu vou continuar pagando essas emendas diante de uma circunstância fiscal adversa. Né? Ou seja, qual é o critério de priorização? Essa noção de mínimo existencial fiscal precisa ser explicitada e trazida à luz. E em relação à noção de dominância monetária, eu queria passar para quem nos ouve, tá, que isso aí não é o que nós estamos. O que os três estamos aqui levantando, não é nada de Bin Laden, não é nada nada fora do extraterrestre. Né? Nós estamos falando de despesas que já existem. Nós já estamos falando de uma intervenção distributiva do Estado que já existe. Né? Como a Hélida falou, o mercado quer reduzir o tamanho, né, a pegada do Estado a 16% do PIB na África subsaariana. É absolutamente verdade. Hoje ele é maior. Né? Hoje ele é muito maior, e não é muito maior em função do gasto social. Né? O gasto social
é África subsaariana, claro que é um pouquinho acima da média latino-americana, tirando países extremamente neoliberais como Chile e Peru, né? É um pouquinho acima da média latino-americana, né? Então, esse volume do Estado, ele já existe, né? E esse papel distributivo do Estado, ele não é apenas para o gasto social típico, que é o alvo de todas as limitações. Ele existe para o que eufemisticamente se chama fomento econômico, basicamente se chama valorização do capital. A função distributiva do Estado, né, da receita e da despesa pública, precisa ser evidenciada em qualquer marco fiscal pela integralidade do que é feito. E aí vai ficar claro, né, o efeito, o impacto, por exemplo, da política monetária, o efeito e o impacto da dívida. Né? Eu concordo totalmente. A noção de orçamento ela só é legitimada pela Constituição. Né? Nesse ponto é básico. Então, é isso que a gente está fundamentalmente levantando. É até difícil é até triste você chegar e dizer que a oportunidade de um projeto que supostamente é uma frente nacional, né, uma frente democrática e tal, deixar passar isso, né, e continuar empacotando, né, regras do mesmo estilo das regras anteriores, do mesmo estilo do procedimento anterior. Tá? Eu passo a bola para você e a gente depois continua apontando. Hélida, você tem colocado muito essa questão aí de revermos toda essa base aí das premissas, dos grandes princípios que precisam presidir todo esse sistema fiscal, né? Ou seja, não é uma regra de despesas para entregar um número, né? É rever o conjunto de valores e de princípios que precisam presidir a construção das regras. Eu queria que você reforçasse um pouco esse ponto que é absolutamente fundamental, que era sobre isso que o PLP 93 deveria estar tratando, e não de uma regra estrita de despesa, que, afinal de contas, nem precisa do projeto de lei complementar, pode ser feita quase que por decreto do Poder Executivo, você faz o que está se prevendo fazer ali, né? Você lembra, Rita, que a gente comentou muito durante o debate da PEC que deu origem à emenda 126, que bastava ali ter revogado o teto, voltar a usar LRF e fortalecer o PPA. Era basicamente isso que devia ter sido feito. Se a gente quisesse uma agenda qualitativa, de qualidade do gasto, a gente devia estar fortalecendo o PPA. A gente devia estar concentrando nossa reflexão e estrutura. É sério, de tudo, eu concordo, inclusive, com a síntese do Fernando, de que é uma oportunidade perdida. Se o maior desafio é a qualidade do gasto, se o maior desafio é a gente estruturar o que precisa ser feito, a gente devia estar fortalecendo o PPA. E grande parte do que está se remetendo a título, né, de algo anticíclico, o resgate também do ajuste sobre as receitas, o conjunto das nossas regras fiscais, a própria LRF, eu citei o artigo 11 da LRF, né, sobre o controle das receitas, o artigo 14 sobre as renúncias fiscais, as regras fiscais já nos permitiriam isso, as vigentes. A gente parece, se me permite, Fernando, uma sociedade que me lembra um pouco o Homer Simpson, preguiçosa na frente da televisão, esperando de forma um tanto infantil, que vem uma regra fiscal nova que sozinha, milagrosamente, resolva tudo. É uma promessa falsa. É uma promessa falsa. Vai vir uma nova regra fiscal que em 3 anos, 4 anos, não mais do que isso, viu, Rita? Em 3 anos, 4 anos, vai se mostrar como o próprio teto foi. Uma promessa equivocada, uma quimera, uma ilusão para manter invisibilizada essa desigualdade extrema de uma matriz tributária regressiva e despesas financeiras que a gente não faz sequer o debate da transparência, do ônus de motivar. Não estou nem falando da forma como o Banco Central capta as expectativas para o Boletim Focus, que aí, inclusive, tem todo um risco, né, de conflito de interesse. Eu estou falando de a gente resgatar a perspectiva de futuro comum. Sabe qual é a essência do planejamento? É orientar a ordenação legítima de prioridades. Porque sem
a ordenação legítima de prioridades, sem essa construção de futuro comum, Rita, é farinha pouca, meu pirão primeiro no curto prazo. Quando do orçamento secreto, aquele debate que o Supremo julgou, a imprensa pedia muita ajuda para pensar o debate. E eu sempre tentei fazer a reflexão, que a imprensa também quer resposta rápida e fácil para problema antigo e complexo. Eu falava que não tinha solução rápida e fácil para o problema antigo e complexo, e sempre lembrava a música do Cazuza, O Tempo Não Para, que foi composta com Arnaldo Pires Brandão, composta em coautoria. O trecho mais dramático, até porque repete um pouco aquele esquema dos anões do orçamento da década de 90, né? O trecho mais dramático da música, Rita, para quem nos assiste, de forma até a expandir o diálogo com o senso comum, que a gente está falando uma linguagem muito técnica, mas o trecho mais forte dessa música, muito aplicável à realidade brasileira atual, na verdade, desde sempre, né? Não teve uma mudança abrupta ao longo dos anos. Só houve o acirramento do conflito distributivo. Mas é aquele trecho que fala: transforma o país inteiro em um puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Não ter planejamento, pactuado de forma politicamente legítima, mas tecnicamente racional, porque o planejamento nos dá os dois escopos. Todo planejamento é pactuado politicamente. É um processo legislativo de pactuação entre executivo e legislativo. Mas também tem que ter lastro técnico, tem que ter diagnóstico, tem que ter escolha de prioridade, o que vem primeiro, o lugar de cada qual na fila. Eu tenho tentado falar com um senso comum, inclusive no Twitter, de vez em quando você me vê, eu coloco lá, tudo é uma questão de prioridade alocativa. Então, assim, o que vem primeiro, o lugar de cada qual na fila. Fila. A gente tem que falar que é fila. Comprar kit de robótica para a escola que não tem água tratada é o exemplo mais didático, paradigmático da quebra de prioridades. E depois, obviamente, testar soluções, prognóstico. Então, diagnóstico, ordenar prioridades, ou seja, o lugar de cada qual na fila, e testar soluções. Por que a gente não faz isso, Rita? É farinha pouca, meu pirão primeiro. É o que o Cazuza cantava, de criar esse caos, ele, de forma até muito grave, nada contra os profissionais do sexo, né? Pelo contrário, eu acho que eles são até muito mais dignos em densidade de respeito ao outro, emancipatória, do que essa jogatina que se estabelece com os recursos públicos, né? E, ao final, os que têm mais poder de agenda, poder econômico, poder político, se apropriam dos recursos públicos no curtíssimo prazo. Por isso eu usei o termo jogatina. É mais legítimo falar em jogatina do que puteiro. Porque assim eles conseguem capturar a agenda governamental e a gente não consegue projetar, não é nem 2027, que seria o PPA, a gente não consegue projetar 2024. A gente está numa neblina tão espessa, que a gente não sabe como vai ser o ano que vem. Desculpa, Perfeito, mas em síntese é isso. Perfeito, Hélida. Eu queria até retomar dois pontos. Diga, eu só vou discordar do elemento factual. Ela falou aí da distribuição do kit de robótica, né? E aí eu vou citar outros exemplos mais escabrosos. Bilhões, literalmente, aplicados em asfalto para a prefeitura, que é jogado nas ruas, é espalhado nas ruas antes do saneamento. Ou criar um regime favorecido para a indústria automobilística produzir veículos a combustão em 2023. Né? Veículos com combustão externa, gerando carvão, gerando efeito estufa. Então, assim, a criatividade para mostrar faticamente, né? Para gerar faticamente a falta de planejamento é muito maior, é muito grande. Tá? Claro, é uma divergência simbólica, né? Mas é nesse sentido. Vai. É isso mesmo, é ad hoc, né? É a definição de prioridades ad hoc, não as prioridades que sejam consistentes com uma estratégia para entregar. Quem grita mais alto. Exato. E aí eu queria retomar duas ideias que a Hélida trouxe, que eu acho que são bem importantes, Fernando, para você comentar. A primeira é o seguinte, falando em perdas de oportunidade, né? Nós perdemos uma oportunidade enorme de termos o anexo fiscal no PPA, foi um dos vetos que se apôs à Lei de Responsabilidade Fiscal, e que faria todo sentido termos um anexo fiscal no PPA, acoplado à definição clara de projetos estruturantes, de entregas de médio prazo,
que precisa também ser ancorado nas entregas de um longo prazo, que nem precisa ser tão longo assim, mas vamos olhar pelo menos 3 mandatos adiante para ver o que a gente quer de entrega do IDEB, da questão ambiental, da questão da infraestrutura do país, enfim. É algo que seja um dever de casa básico, como você coloca, Fernando, que não é um marciano aterrissando no planeta Terra, é um dever de casa muito básico que nós simplesmente ainda não conseguimos fazer, né? E eu queria que você comentasse essa questão aí também que a Hélida trouxe, de que o PPA ele precisa ser resgatado na essência da sua função, né? De orientador, de fato, da alocação dos gastos. E o outro ponto que a Hélida trouxe é isso do que está oculto, né? De que precisa ser explicitado uma série de elementos distributivos do gasto que estão ocultos, enquanto que o holofote do aperto e da discussão está se dando simplesmente em cima desse mínimo constitucional para a prestação de serviços básicos para a população. Isso não é nenhuma fetichização do PPA, né? Ele é o instrumento que a Constituição, o nome que a Constituição deu para um instrumento de visibilização política e de legitimação política desse esforço de planejamento. E aí o esforço de planejamento envolve a capacidade de financiamento, né, receitas e despesas, portanto, um cenário fiscal, né, nesse trabalho até a gente propõe que seja no PPA, né, porque é um instrumento que existe, já está aí, você não precisa de nenhuma grande invenção para isso, né? Ele que associe o envoltório de financiamento, né? A capacidade de financiamento com as prioridades, né? Ou seja, os indicadores que indicam que vão, de alguma maneira, mensurar os objetivos formulados e as prioridades colocadas para atingir esses objetivos gerais do planejamento. É exatamente esse ponto que se perde agora, né? E a gente teve a oportunidade quase de uma revisão constitucional via o arcabouço fiscal e é desperdiçada, né, nessa projeção. Se não fosse PPA, seria uma outra lei qualquer, mais de um horizonte maior, pelo menos no universo de um mandato, que associe enfim, que coloque claramente put your money where your mouth is, né? Ou seja, coloque o dinheiro, né, naquilo que você diz que prioriza, né? Naquilo que você a consistência entre meios e fins. Em relação ao explicitar o elemento executivo, é exatamente isso, né? A gente tem despesas financeiras, enfim, subsídios a empréstimos financeiros, a própria alocação, ainda que não seja subsidiada, né? Dá alguma coisa como 1 ponto, alguma coisa do PIB, destinado a, cumulativamente, Sistema S, fundos constitucionais de financiamento, FAT do BNDES, fundos constitucionais do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, são objetivos legítimos. Mas isso aí, religiosamente, todo ano é separado e reservado para esse tipo de financiamento. Eu vou beneficiar tantos por cento, 0,4%, 11%, 0,11% do PIB, mais ou menos, eu vou financiar a empresa no Nordeste. Tá? Ok, isso é legítimo. Mas será que esse no Nordeste, ou no Norte, ou no Centro-Oeste, esse tipo de alocação ele não tem que ser confrontado todo ano com a alocação no SUS, com a alocação em recuperar as crianças da pandemia? E vamos fazer essa decisão política, dando alguns dos muitos exemplos de vinculação, né, de despesas e receitas financeiras, né, alguns dos infinitos exemplos de desoneração fiscal em que, assim, contrariamente até a todo o discurso do governo bonito de vamos resgatar a equidade na tributação e no orçamento, segundo o próprio ministro está fazendo, são 600 bilhões, tá, de renúncia fiscal, ou seja, de valores que poderiam estar sendo pagos, né, que nós, assalariados e consumidores, não temos alternativa,
né? Temos que pagar uma certa carga tributária e determinados favorecidos assim não pagam, né? Isso não tem que ser evidenciado, colocado, inclusive, como objetivo, né? Uma das nossas propostas para esse modelo é que por que eu tenho que ter uma meta de receita menos despesa fiscal? Por que eu tenho que ter um teto de despesa primária, receita menos despesa primária, né? E eu não tenho uma meta também para benefícios fiscais. Meta, isso está dentro da capacidade de governo, né? Executivo e legislativo. Por que eu não tenho eu não evidencio isso? A meta vai ser, vou manter os 600 bilhões? Vai permanecer? E aí, nesses 600 bilhões, você tem coisas meritórias, você tem bandalhas, né? Muitas. Tá? Se você ampliar isso para os estados, mais ainda, né? em proporção ao volume de arrecadação própria, né? Então, essas são as duas grandes oportunidades perdidas, penso eu, né? De você jogar essa equação fiscal num horizonte maior e não ficar negociando no curto prazo a cada LDO, onde aí exatamente quem gritar mais alto no curto prazo leva, né? Que é exatamente o fenômeno que vocês descreveram, e a necessidade, enfim, e o abandono, a omissão, e aí só pode ser deliberado, eu não vejo como alguém pode esquecer isso, né? A omissão de todos esses componentes que afetam a capacidade de financiamento do Estado e que estão fora da despesa primária, né? Mal comparando, é o orçamento do pobre é controlado, o orçamento do rico é escondido, né? E esse arcabouço, ele ativamente oculta, dissimula, varre para baixo do tapete essa outra massa, né? que eu estou chamando aí de orçamento do rico, né? Isso contrariamente a todo o discurso de equidade. E olha que isso aqui a gente não está nem falando, né, de discutir a equidade no cerne do sistema tributário de referência. Nós estamos falando aqui de benefício fiscal, nós estamos falando de não tributar lucros e dividendos, né? Nós não estamos falando aqui de medidas antielisivas para planejamento fiscal internacional, nem falando isso, né? Não estamos nem mirando ao núcleo regressivo do sistema tributário de referência, nós estamos falando das exceções ao sistema tributário, né? Por exemplo, né? Então, esse arcabouço, tal como está, ele esconde, né? Como eu falei, o relator, o substitutivo da Câmara, ele fala alguma coisa, tem que ver qual é o efeito esperado do marco fiscal sobre a sustentabilidade, genericamente, né? Uma coisa litero-poético-musical, pode, né? Que pode ser mantida ou seja, não tem consequência, não tem sequer capacidade de dar visibilidade a essa equação, que, na verdade, é uma equação, é uma conta, né? Você parte de né? Você parte de todo esse leque de componentes, você vai ter a evolução da dívida PIB e a capacidade de financiamento do Estado. Tá? Eu acho que é isso, né, esse ponto. Eu estou focando muito no instrumento, né? Na crítica do instrumento, que é o elemento mais talvez mais candente agora, no dia de hoje, né, que está sendo aprovado e tal, né? Como é que nós vamos fazer isso no Senado? Não sei, a gente apresenta, nós apresentamos e formulamos a vários senadores substitutivos e tal. Agora, né, sem uma pressão social, sem levar isso, como nós estamos fazendo agora, levar isso para a sociedade, dos mesmos agentes que até hoje mantiveram o poder decisório que criou, né, por ação ou omissão, né, e toda essa equação que nós estamos distribuindo, acho que é difícil de sair alguma coisa. Nós dependemos agora de pressão da sociedade, né, nesse sentido. Fernanda, inclusive, eu lembro que isso de fazer uma avaliação genérica de impacto sobre o endividamento, isso já está na LDO há anos, né? E não surge, não tem repercussão, enfim, é precisamente o que nos trouxe até aqui, né? Então, é mais do mesmo, né? Agora, já nessa parte final aqui do nosso evento, nós recebemos algumas perguntas, e aí eu vou até passar primeiro aqui para a Hélida, que vai permitir retomar um pouco dos pontos mesmo que a gente tem enfatizado aqui nesse debate, né? O Luiz
E parece que, à luz disso que a gente tem discutido, né, tanto a discussão do tamanho do Estado quanto da reforma tributária vão acabar sendo pseudodiscussões se não estiverem atrelados a um princípio do que, de fato, precisa ser cuidado e observado no sistema fiscal e orçamentário, não é isso, Hélida? Não sei, Rita, pegou uma parte da sua pergunta, eu perdi, porque parece que travou. Você falou Luiz então, e eu não ouvi a pergunta, desculpa. O Luiz Roberto Nascimento pergunta o seguinte: como encaminhar o debate de redução do tamanho do Estado antes de falar em reforma tributária? Mas é exatamente isso, Luiz, que eu estou contraditando. A gente precisa quantificar, viu, Rita? Eu acho, se as consultorias puderem se somar nisso, a gente precisa quantificar o volume de despesas obrigatórias não suscetíveis de contingenciamento na seção 1 do anexo 3 da LDO, sem aquele falseamento de controle de fluxo de pagamento, sem gerar fila de espera, remissão para resta a pagar, passivo judicial, ou seja, quantificar quanto custa esse tamanho constitucionalmente necessário do Estado brasileiro. Inclusive as despesas discricionárias essenciais ao funcionamento da máquina. Embora supostamente discricionário, pagar a conta de luz é essencial, assim como o pessoal terceirizado de vigilância, de limpeza. Então, assim, há um tamanho necessário do Estado brasileiro que a gente precisa fazer o antídoto dessa tese de que tem como reduzir muito mais. Nesse momento, eu acho que o maior esforço que a gente tem que fazer é mostrar, do ponto de vista de antítese mesmo, de contraditório hegeliano, né? Porque senão, se a gente não fizer esse estudo, se a gente não fizer essa quantificação do tamanho constitucionalmente necessário, né? Porque eles vão vir tentando reduzir ainda mais, tentando mitigar o funcionamento desse núcleo essencial do Estado. A gente precisa mostrar que não tem como reduzir mais. E o ajuste agora, não só sobre as receitas, que algumas propostas do governo está trazendo, mas sim enfrentar a regressividade tributária. E também colocar luz nas despesas financeiras. Alguns anos atrás, Rita, eu, Zé Roberto Afonso e a Laís Caled escrevemos um artigo propondo a necessidade de uma DI por omissão, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão em relação aos limites de dívida consolidada imobiliária, que são dispositivos originários da Constituição de 88. Artigo 48, inciso 14, 52, inciso 6, ambos da Constituição. A LRF tinha dado prazo para o Executivo enviar o projeto, e desde então se aprovou o limite de dívida consolidada para os estados e para os municípios, na resolução do Senado, em 2001, resolução 40, e até agora nada em relação aos limites da União. Há um constrangimento único e tão somente às despesas primárias, enquanto isso, Fernando, permite a invisibilização, a neutralização, a naturalização dessa forma, como eu já disse, que se fecha. A gente tem aí um algo que se fecha. Quando eu não debato as despesas financeiras e nem debato a regressiva matriz tributária, eu permito que a riqueza subtributada seja muito bem remunerada na dívida pública. Não existe, Rita, não existe em qualquer aplicação privada a tríade risco zero, rentabilidade alta e liquidez imediata. As operações compromissadas são praticamente um overnight. E aí, minha amiga, se você me permite, por que até hoje a gente não fez a transição das operações compromissadas para os depósitos voluntários? E nisso você tem a história de ter a dívida bruta do governo geral num patamar mais alto do que a dívida líquida. Se a gente substituísse paulatinamente as operações compromissadas pelos depósitos voluntários, você diminuiria o próprio patamar do que se reputa dívida e geraria menos pressão no próprio mercado para fazer as tais reformas que lhes aproveitam. A gente tem toda uma agenda pautada pelo mercado, e me preocupa o próprio Banco Central falar em reformas necessárias se ele não foi eleito para tanto. Ele não tem que ter uma pretensão de direcionar reformas politicamente necessárias. Ele ocupa um mandato para cumprir as obrigações que a lei lhe deu. Ele não tem que direcionar uma agenda de, aspas, reformas necessárias, porque ele não tem mandato eletivo para tal papel.
Ele usurpa a competência do Tribunal de Contas da União quando precifica risco fiscal, quando aponta a trajetória da dívida. A gente precisa falar em tamanho constitucionalmente necessário do Estado e situar a discricionariedade do Banco Central no seu lugar. Ele não pode usurpar a competência do TCU e usurpar a competência do Congresso Nacional. Quem tem que dizer de trajetória da dívida, quem tem que apontar risco fiscal é o Congresso e o Tribunal de Contas da União. Isso aí a gente tem, inclusive, repercussão fiscal. Quando o Banco Central fala em risco da dívida, isso precifica juros. Isso gera aquela espécie de apito de cachorro que vai sinalizar para o mercado financeiro precificação de risco e, portanto, demanda de juros mais alto. A gente tem que fazer o movimento inverso, bem na linha, como já disse, da antítese hegeliana do ordenamento aplicável à espécie. Eu sei que às vezes já está sendo muito técnica a linguagem, mas a gente tem que fazer a disputa por dentro da normatividade existente. E aí, Hélida, quando você convoca os especialistas, os consultores, para fazerem essa quantificação do que precisa ser devidamente contemplado, né? E isso é muito convergente com dois princípios importantes. O primeiro é o princípio da tomada de decisão baseada em evidência, né? A gente precisa enxergar claramente. E o segundo é o princípio do realismo orçamentário, né? Se isso é prioridade, então a gente precisa ver isso contemplado nos documentos, nos processos decisórios. E aí, Fernando, já passando a bola para você, tem uma outra pergunta aqui, inclusive da Débora Moreira, sobre essa questão dos destaques em relação ao substitutivo da Câmara dos Deputados, se isso vai implicar alguma mudança significativa. E aí eu queria, inclusive, comentar aqui com vocês que o Fernando, nessa nota técnica que está disponibilizada aí no chat do YouTube, o Fernando propôs a criação, é uma coisa simples, né? É isso que a Hélida está falando, são questões muito concretas, um dever de casa muito básico que precisa ser feito. E aí o Fernando está propondo, olha, é um quadro que explicita quais são os fatores e que vão mostrar claramente que só uma parte deles é essa despesa primária voltada para políticas públicas essenciais para a população, e o resto, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a proposta de criação desse quadro, ligada a essa convocação aí da Hélida, de que os especialistas façam essa quantificação e ajudem a trazer a lume a necessidade de que nós enxerguemos claramente do que é que nós estamos falando quando tratamos de sustentabilidade da dívida. Isso. Ok. Primeiro, respondendo a pergunta da Débora, mudanças no substitutivo foram mínimas. Para mim, assim, a leitura que eu pude fazer rapidamente do substitutivo aprovado ontem, do texto base, você tinha um retorno de sanções e gatilhos, tá? Que não deixa de ser uma parte integrante de uma regra fiscal, senão ficaria apenas uma declaração de intenções, né? Essa situação e essa menção a despesas mínimas necessárias ao funcionamento da administração, embora seja definido da pior maneira possível, né? Um percentual do que o executivo e legislativo concordarem em orçar para ele. Ou seja, esse processo de definição do tamanho constitucionalmente necessário do Estado, ele é um processo que inicia-se qualitativamente. O que é o tamanho constitucionalmente necessário? O que é que precisa haver em termos de serviços sociais e em termos de mais serviços públicos indispensáveis? O que é que pode ser parado em circunstâncias de dificuldade e o que é que não pode ser parado, né? Esse é um processo que inicia-se qualitativamente, né? Inicia-se pela definição de quais são essas atividades, aí depois a gente vai quantificar. Porque a gente quantificar a partir de um sistema amarrado hoje pelos indicadores ou pelos marcadores de hoje, a gente vai replicar essa medida. Então, tem que dizer, o que é? Por exemplo, emenda parlamentar é necessário, né? Faz parte do mínimo constitucionalmente, para mim, assim, 99,9% do que é colocado nas emendas parlamentares não faz parte do mínimo constitucionalmente necessário do Estado. Tá? Mas, enfim, é uma discussão política, né? Então, antes da quantificação, é necessário a individualização qualitativa, né, de que atividades não podem parar, né, de que atividades são
imprescindíveis, sejam sociais, seja o gasto social, seja o gasto, sei lá, a polícia de fronteira, imaginando coisas assim, né, que não podem ser controle do tráfego aéreo, para não haver acidente aéreo, coisas desse tipo que são necessárias. Em relação assim, ao quadro, na verdade, é uma tabela. Tá? Eu tenho um nível de dívida inicial no ano de 31 de dezembro de 2023. O que afeta? Despesa primária, receita primária, despesa financeira, aí desagregando, despesa financeira com concessão de empréstimos, despesa financeira com pagamento de dívidas, despesa financeira com aquisição de reserva, né? Mapeando essas receitas e despesas para chegar até esses fatores, né? Na verdade, existe esse cálculo para fazer o resultado primário, para fazer o resultado nominal, né? Grosso modo, corresponde ao que o Banco Central faz hoje para calcular o resultado nominal, né? Mas de uma maneira talvez mais simplificada. É um quadro entre o nível de dívida de hoje, a receita e a despesa que vai entrando de todas as naturezas, né? E para chegar ao nível de dívida daqui a um ano ou daqui a 2 anos. A questão é importante também colocar o quadro de benefícios fiscais, porque não tem como você colocar. O benefício fiscal é uma perda potencial, então não tem como você colocar nesta equação. Quer dizer, o quadro o impacto dos benefícios fiscais ele é um impacto sempre estimado, ele é um impacto potencial. Então você precisa fazer também um quadro em paralelo sobre o efeito desses benefícios fiscais, que é gigantesco, né? Na União e nos estados, né? Nos municípios é um pouco menor. Né? E aí isso evidencia ou passa a evidenciar o que não é feito. Eu quero terminar com a discussão, com a evidenciação, colocando em destaque esses 2 mantras mentirosos, né? Não pode aumentar o tamanho do Estado, ou tem que reduzir o tamanho do Estado, né? E não pode aumentar o tributo. Não pode aumentar o tributo para quem, cara pálida? Né? Para o proprietário? Para o proprietário de capital, que não é tributado no lucro e dividendo, né? Para a empresa, para a grande empresa que faz planejamento fiscal e tem prejuízo tributário todo ano, né? Enfim, não dá para falar, não dá para individualizar, tem casos, né? Casos ostensivos, né? E não aumentar o tamanho do Estado. Por quê? Vai depender do SUS e não do posto de saúde, para você ver se o Estado não precisa aumentar do tamanho. Claro que existe uma necessidade e quando você fala de reforma no Estado, é absolutamente necessário para uma reorganização, né? Porque você tem uma parcela de apropriação privada também do gasto primário gigantesca, de distorções, né? Mas essas distorções precisam basicamente ser realocadas para funções prioritárias, seja de natureza econômica, de aumento de produtividade, seja de atendimento social. Então, de onde saiu a ideia de que tem que reduzir o tamanho do Estado? Né? Com base em quê? Quer dizer, tem que reduzir o tamanho do Estado para quem? Né? Tem que, novamente, talvez tenha que reduzir para o fomento à lucratividade empresarial. Né? Como é o que a Hélida falou. A riqueza subtributada, né, é remunerada nababescamente, né, por essa equação financeira. Né? Então, a primeira reestruturação do Estado, a primeira reestruturação é essa, né? E não redução e não reduzir por reduzir. Né? Claro que há como, e é necessário corrigir distorções, desperdícios e tal, né? Mas no sentido de aumentar a provisão de serviços públicos, que hoje já é desesperadamente baixa, né? Desencantadamente baixa. Tá? Bom, acho que eu tentei abordar todos os temas que foram levantados assim. Tá? Obrigada, Fernando. Eu vou pedir já que vocês façam as considerações finais, mas eu estou muito feliz com o encaminhamento desse debate hoje, porque uma das coisas que está saindo muito clara dessa conversa nossa agora é a necessidade de nós termos uma frente de trabalho, e aí é isso mesmo, estamos falando de trabalho com os especialistas, para montar um painel
que faça o levantamento das evidências sobre essas questões que nós estamos falando, de colocar isso de uma forma muito mais clara, inclusive pautando a imprensa para essas perspectivas que não estão sendo devidamente debatidas, né? E ao longo aqui dessa série de webinários que está se iniciando hoje, nós vamos retomar vários aspectos disso que está sendo pontuado aqui por Hélida e Fernando Moutinho. Precisamos falar do planejamento de longo prazo com contratualização de entregas de desenvolvimento, porque não há nada mais fiscalmente insustentável do que o subdesenvolvimento, a pobreza. Nós estaremos o tempo todo retomando, como Hélida já prognosticou, daqui a 4 anos estaremos de novo fazendo essa mesma discussão com os voos de galinha que nós, historicamente, presenciamos no país, né? Precisamos falar do planejamento de médio prazo, ou seja, das entregas de governo, de um plano plurianual consistente, né? Precisamos gerar essas evidências e só aí sim construir regras de despesas que sejam inteligentes, que sejam ancoradas, inclusive num sistema tributário eficiente do ponto de vista da arrecadação, mas também socialmente justo, né? É extremamente importante isso. Então, várias dessas temáticas nós vamos retomar aí em outros webinários, com pessoas assim, desse calibre que vocês estão testemunhando aqui, os nossos espectadores aí pelo YouTube, e com isso eu passo a palavra para as considerações finais, a nossa Hélida querida, já agradecendo aqui por mais uma vez estar contribuindo tanto, né, para uma discussão qualificada das questões, eu não diria que são as questões fiscais, né, nós estamos falando de algo muito maior do que isso. Rita, até estava, enquanto você falava, que bom que você percebe a extrema necessidade, eu diria urgência, de explicitar o tamanho constitucionalmente necessário do Estado e o risco de a gente migrar a execução ordinária de políticas públicas. Esse risco, na verdade, já tem se materializado, mas aumentar, acelerar isso em demandas judicializadas, né? Como cumprir os programas de duração continuada, as despesas não suscetíveis de contingenciamento, sem filas de espera, sem passivos judicializados, sem uma postergação imotivada para abrir falsos espaços fiscais para essas emendas parlamentares balcanizadas, ou apenas para ampliar a captura do orçamento pelas despesas financeiras que remuneram muito bem a riqueza subtributada. Coloquei no chat aí, depois você dá uma olhada, algo que me parece ser outra oportunidade perdida, mas que ainda está em tempo de recuperar, que é o artigo 6º da emenda 114, aquela que parcelou o pagamento de precatórios, que tinha determinado o prazo de 1 ano para revisão, dos fatores do que nas políticas públicas estavam ensejando precatórios. Você concorda comigo que o precatório, na verdade, é um termômetro? Ele está indicando um mal-estar tensionado, judicializado de descumprimento dos direitos fundamentais, de inadimplemento dos direitos fundamentais. Se eu considerar o precatório um diagnóstico de vazio assistencial das políticas públicas, ou seja, a judicialização é uma busca de efetividade que eu não estou tendo na via ordinária. Então, é um diagnóstico de vazio assistencial. E se eu aproveitar o ensejo de que teve esse artigo 6º da emenda 114, obrigando o Executivo Federal, junto com o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, né, a perceber, do ponto de vista, inclusive, de anexo de riscos fiscais, que a gente está negando cumprimento à Constituição, negando cumprimento planejado. Repito, não é fazer tudo de uma vez só, de uma vez por todas, isso é impossível. Mas implementar de forma planejada a consecução desses direitos fundamentais, a gente consegue fazer um movimento reverso. A gente precisa ter um antídoto à altura dessa lógica de apenas pôr um limite artificial ao tamanho do Estado, negando o cumprimento à Constituição, quando, na verdade, isso tudo depois reverbera em judicialização e um montante cada vez mais volumoso de precatório. Fazer o movimento a contrário senso, inclusive no âmbito dos tribunais de contas, inclusive no âmbito do controle externo. Qual é o estoque que estamos acumulando de demandas judicializadas por vazios assistenciais na consecução ordinária das políticas públicas, para resgatar a centralidade do planejamento. E, apenas para finalizar, toda vez que
eu vejo um adensamento, um crescimento de renúncias fiscais e outras estratégias, porque não é só renúncia fiscal. Quando se reduz IPI, por exemplo, não é formalmente renúncia fiscal, mas inibe a carga tributária e compromete a consecução de políticas públicas. Então, toda vez que eu vejo a inibição da carga tributária a um tal patamar que compromete aquele conjunto de despesas obrigatórias não suscetíveis de contingenciamento, das duas, uma. Ou eu precarizo a consecução dessas despesas obrigatórias, gerando as filas de espera, né? Ou eu postergo, adio o adimplemento dessas despesas obrigatórias, ou eu multiplico as demandas judiciais em relação a elas. Na verdade, essa está dentro da primeira, mas a segunda alternativa, ou eu as financio por meio de dívida. Quando não arrecado carga tributária suficiente para pagar sequer as despesas obrigatórias, ou eu nego efetividade a essas despesas, aos serviços correspondentes a essas despesas, ou eu financio mediante dívida. É disso que se trata. Nós estamos, por não termos clareza de qual é o tamanho constitucionalmente necessário do Estado, que eu chamei de mínimo existencial fiscal para dialogar com o pessoal do direito constitucional. Mas a gente precisa falar que há no direito financeiro um locus onde você sabe que tamanho necessário do Estado está definido constitucionalmente. É o parágrafo 2º do artigo 9º da LRF, que está na seção 1 do anexo 3 da LDO. Se a gente quantificar isso, fizer correspondência com os programas de duração continuada do PPA, a gente vai ter um mecanismo de constrangimento para vedar uma inibição da carga tributária, sobretudo nos estados e municípios, e mesmo no governo federal, que vai implicar endividamento. Ou seja, você tem como impor um ônus de motivação quando o executivo ou o legislativo quiser reduzir ainda mais a carga tributária. Ou seja, quanto custa manter o tamanho necessário do Estado? Abaixo do qual, se houver redução de carga tributária, significa endividamento. Ou aumento de demanda judicializada. A gente precisa explicitar o custo de oportunidade, inclusive da inibição da carga tributária, diante do tamanho necessário do Estado. Aproveitar também, Rita, repito, é preciso repetir, é pedagógico a repetição. A gente não pode perder a necessidade de rever os fatores que estão ampliando a demanda judicializada, gerando precatórios. Já que eles vão voltar em R$500 bilhão em 2026, fazer esse estudo robusto e dizer, mas por que a gente está tendo tanta demanda judicial? O que está trazendo esse mal-estar na consecução ordinária de políticas públicas que está reverberando na via judicial? E o judiciário não é o locus adequado para implementar política pública em larga escala. Ele resolve situações tópicas. Ele não substitui o executivo em diálogo com o legislativo. Foi uma honra imensa, Rita. Muito obrigada pela oportunidade. Eu te pedi para a gente fazer esse diálogo, acho que há 2, 3 dias atrás, e você já aviou. Isso é efetivamente um senso de urgência que a sociedade precisa. E conhecer o Fernando também foi um diálogo de altíssimo nível. Assim, extremamente respeitoso, extremamente republicano, no momento em que a gente precisa efetivamente colocar o lugar. Eu falo, inclusive, em termos do que é conteúdo e o que é continente. O que tem que caber no quê? Não é a Constituição que tem que caber no orçamento, é o orçamento que só é legítimo à luz da Constituição por meio do planejamento intertemporal. Obrigada mais uma vez, foi uma honra, minha amiga. Excelente, Hélida. Obrigada por ter lembrado do artigo 6º da emenda 114 sobre precatórios, porque a Comissão Mista de Orçamento é um espaço de atuação no qual, sim, nós podemos influenciar. Nós que não temos a caneta na mão, mas estamos perto de quem tem. Existe um trabalho da alta burocracia do Estado, né? Esse é o nosso quintal, né? Para fazer exatamente isso, né? Levantar essas evidências e quando você fala em mecanismo de constrangimento, é exatamente isso, levantar as evidências como um mecanismo de constrangimento, e é isso que o Fernando mesmo tem batido muito, né? A necessidade de explicitar esses fenômenos, esses fatores, esses eventos aí que estão impactando sem os esclarecimentos devidos. E aí eu passo a palavra para o Fernando para as observações finais, também já agradecendo imensamente o privilégio de tê-lo nesse debate. Fernando. Obrigado, Rita, foi uma satisfação. A primeira vez que eu consigo, eu já tinha assistido muitas, né, manifestações, muitas palestras da Hélida, mas a primeira vez que eu tenho a oportunidade, a felicidade de poder dialogar com ela, sempre aprendendo, né? Acho que é um farol mesmo
né, para quem milita nessa área. Obrigado profundamente, obrigado pelo convite e obrigado profundamente para aqueles que nos prestigiam assistindo, porque é difícil, né, você abrir um espaço durante a semana e tal, né, e é em cima deles que eu queria, encerrar. Quer dizer, a gente, esse leque de ideias, ele precisa de alguma forma de irromper no debate decisório. O nosso papel de burocratas assessores, ele existe, ele é importante, mas ele sozinho não chega. Então, as pessoas que estão assistindo e que, de alguma maneira, têm visões convergentes, ou enfim, mesmo que não sejam convergentes, mas que acham que a condução está sendo feita de outra forma, assim, nós, fundamentalmente, para essas ideias chegarem, né, a um núcleo de poder, elas precisam de uma mobilização social muito muito maior do que a que existe hoje. E uma mobilização que eu insisto, social. Tá? O sistema político foi, por mil razões, e cada cientista político vai dizer uma razão diferente, ele foi engessado a ponto de estar capturado exatamente pelos mesmos interesses, né, que se beneficiam, né, da distorção atual. Então, nem a eleição majoritária presidencial parece capaz de romper isso. Então, a mobilização é por baixo mesmo, é um trabalho de formiguinha, né? Aí, citando o Tim Maia, né, cutucou por baixo, de cima cai, né? Cutucou com jeito, não levanta mais. De uma certa forma, trazer, né, forçar essas ideias a irromperem no debate político. Isso exigiria uma mobilização social de ONGs, de sindicatos, enfim. Nós só estamos, né, no primeiro passo de uma maratona, mas é aquilo que a gente pode fazer, né? É aquilo que a gente pode levantar. E assim, nós estamos fazendo, mas nós sozinhos não vamos chegar lá, né? Então, de alguma forma, se vocês entenderam que essa discussão tem fundamento, tem base, que esse questionamento tem base, pelo amor de Deus, levem para mais um, levem para um outro fórum, né, tragam, né, a gente mais ou menos fornece matéria-prima para a mobilização social, muito mais do que qualquer outra coisa, né? Esse é o pedido que eu faço, o pedido que eu levanto. Eu acho que a Rita vai colocar no chat ainda o link no chat do YouTube, o link para os trabalhos, né? Já foi Eu feito. coloquei 2 trabalhos que apontam isso. A Hélida tem um leque imenso de trabalhos, nem precisam. Os nossos precisam de um pouquinho mais de divulgação, porque são menos conhecidos. Tá? Né? Enfim, para que sejam pequenas sementes que vão, né, vão sendo sopradas aí pelo vento. Obrigado. Muito bom, Fernando. Foi muito bom você ter trazido esse ponto, né? Porque a nossa rede, inclusive, ela mobiliza algo que é importante, que é a articulação federativa. Nós temos representantes aí de todos os estados, de municípios de capital, de municípios de cidades intermediárias, e é um problema quando a gente diz que, olha, precisamos construir um painel evidenciando todos esses elementos que a gente tem discutido aqui nesse evento. Isso passa por acessar algumas evidências que não estão disponibilizadas, por exemplo, no governo federal. Nós temos um problema muito sério da articulação de dados e evidências entre os níveis de federação, né? E, afinal de contas, esses custos ao qual a Hélida faz referência, eles também precisam refletir o que está acontecendo, né, nos governos estaduais e nos governos municipais. E a sociedade organizada, tanto a sociedade civil quanto as entidades do setor produtivo e os organismos internacionais também, a gente tem feito uma articulação importante com eles, porque bota a pressão do constrangimento e também cria capacidade, né, para elaboração, para o esgarçamento, a explicitação desses custos e dessas evidências que nós precisamos gerar para qualificar melhor esse debate, né? Bom, e com isso nós vamos encerrando aqui esse evento, pedindo a nossa audiência aí que fique de olho no canal do YouTube do Elas no Orçamento, porque teremos vários outros eventos com essa qualidade,
e agradeço imensamente aos nossos 2 palestrantes hoje por ter abrilhantado essa discussão, e mais do que abrilhantado, né? Na verdade, é muito bacana ver como eventos dessa natureza ajudam a clarificar alguns deveres de casa muito concretos que precisam mobilizar os especialistas a colocarem a mão na massa, né? E quem quer fazer alguma coisa, quem quer de fato atuar para influenciar o processo decisório. Então, muitíssimo obrigada e nos vemos, então, no próximo webinário.